Olá, meus caros, vamos dar continuidade do nosso estudo aqui da Lei de Improbidade Administrativa. No bloco anterior, paramos falando ali dos legitimados e da necessidade da petição inicial estar acompanhada de documentos justificativos que provem as alegações da existência do ato abusivo ali. Feito? Agora a gente vai partir do que acontece a partir do momento da apresentação da proposta da ação. A autoridade, aliás, a autoridade competente não, vamos usar aqui ao juiz, porque aqui a gente já está na fase judicial. Primeiro passo, apresentada a petição ao juiz, o que ele vai fazer? Ele vai analisar se houve o preenchimento de todos os requisitos necessários à petição inicial. Lembrando aqui, aqueles do artigo 282 lá do Código de Processo Civil e também aquele específico que a gente viu aqui da lei, que é o acompanhamento das provas, vamos dizer assim. Feito isso, se ele vê que não tem esses requisitos preenchidos, o que ele pode fazer? Pode pedir para emendar. Ou seja, vai chamar a pessoa e falar, olha, está faltando isso, isso e isso aqui, e você tem tal prazo para poder fazer, preencher essa lacuna, preencher o que falta. Feito? A pessoa não fazendo, que vai o processo? Instiga esse processo. A pessoa fazendo, vai lá, vai para a condição de preenchidos os requisitos. Feito isso, o que o juiz faz? Ele recebe a petição inicial. Ou seja, ele vai olhar e falar, opa, tá legal, parece que tem o ato aqui. Vamos passar a analisar? Feito isso, o que acontece? Ele irá notificar o requerido. Quem é o requerido, professora? É o sujeito ativo, é o agente público que teria praticado o ato de improbidade. Feito, para que ele vai notificar? Ele vai notificar para ele apresentar uma defesa prévia. Professora, defesa prévia, o que é isso? Sim, é uma primeira defesa. É um primeiro passo, é a primeira oportunidade que vai ser dada a ele para se manifestar, para se defender, para apresentar todos os meios de prova que ele acha necessário, todas as argumentações que ele acha necessário para dizer, não fui eu que cometi. Ou então para confessar, para falar, não, realmente fui eu quem cometi aquele ato. Perfeito? Qual que é o prazo disso? 15 dias. Passados esses 15 dias, ele apresenta essa manifestação para o juiz. Feita essa manifestação, apresentada essa manifestação, o que vai acontecer? O juiz, no prazo de 30 dias, deverá decidir de forma fundamentada. Nunca vamos esquecer, lá do artigo 93 da Constituição Federal, que traz de forma obrigatória que toda decisão deve ser fundamentada. Perfeito? Vamos sempre frisar isso, certo? Vamos lá. Quais são as possibilidades do juiz aqui se manifestar? Primeiro, rejeitar a ação. Ele olha ali a defesa prévia, olha os documentos que foram apresentados na propositura da ação, ali na petição inicial e fala, opa, peraí, isso daqui não é o caso de improbidade, não é o caso de se instaurar um processo. Mas por que, professora? Não sei, o convencimento dele diz isso. Por duas situações, que é quando ele encerra o processo. Ele vendo essa posição dele, ele tem duas possibilidades de encerrar o processo, seja julgando o mérito, ou seja, já naquela análise prévia, ele vai falar, opa, tem o ato de improbidade aqui. Essa ação ela é improcedente. Não ficou demonstrado de forma precisa que o agente público tem uma conduta desleal. Ou seja, ele vai encerrar o processo ali, certo? No segundo ponto, ele não julga o mérito. Como, por exemplo, ele acha que aquela medida não é a medida certa. Não é o meio necessário para apurar aquele ato. Por quê? Talvez aquele ato não seja um ato de improbidade. Por exemplo, pode ser só uma falta grave. Perfeito? Então, essas são as duas possibilidades dele encerrar o processo já no início, rejeitando a ação. Passando para outra fase, o que ele pode fazer? Receber a ação. Professora, cabe algum recurso contra esse recebimento? Cabe. Cabe agravo de instrumento, que é o recurso previsto no próprio texto da Lei 8.429 e não no CPC. Perfeito? Recebida a ação, professora, o que ele faz? Ele cita o acusado. O que é citar o acusado? Ele chama o acusado, fala, ó, você sabe, você está sendo aqui processado, então eu te dou a oportunidade de você apresentar a sua defesa
novamente. Mas, professora, uma nova defesa? Sim, uma nova defesa. O que ele vai poder fazer aqui novamente? Vai, de novo, contestar aquela acusação que foi feita a ele, podendo trazer os mesmos fatos, trazer os mesmos argumentos, ou então trazer argumentos novos, às vezes provas novas, documentos novos, que lá na época da notificação ele não tinha acesso, certo? Mas, professora, já que ele fez essa notificação, tem alguma hipótese que ele pode deixar de apresentar essa nova contestação? Tem. É uma discussão que existe? É. Então é legal a gente falar que tem um posicionamento que entende que se ele tem um advogado constituído, tem um advogado que está ali representando, ele pode simplesmente falar, retifico lá atrás o que eu falei, retifico o que foi falado lá na notificação prévia, perfeito? Qual que é o prazo para ele fazer isso? São 15 dias, lembrando, esse prazo é o prazo do Código de Processo Civil, você não vai encontrar na lei específica, na lei de improbidade administrativa. Feito isso, professora, o juiz recebeu lá a contestação, o que acontece? Se instaura a instrução processual. O que é a instrução processual? É a fase do processo que vai se buscar o necessário para o juiz ter como base na sua decisão. É a fase de se buscar todas as provas, todas as argumentações, tudo que for necessário, estritamente necessário para o juiz lá na frente motivar a sua decisão. Como eu trouxe aqui no nosso esqueminha, ó, pode ver aqui que eu apontei a instrução. São os dois atos básicos, legais a gente saber, importantes a gente saber, que é a realização de audiência, onde são produzidas provas documentais e testemunhais, que é a oitiva da vítima, que no caso não, vai do representante do órgão da administração, a oitiva do acusado, enfim, oitiva de testemunhas no geral. Valendo lembrar e frisar que, embora a gente esteja seguindo aqui o rito do Código de Processo Civil, nessa parte de oitiva e interrogatório de testemunhas e acusado, a lei é muito clara, a Lei 8.429, que deve seguir o rito do Código de Processo Penal e não o Código de Processo Civil. Vale lembrar, frisar, somente nessa parte, somente nessa questão da oitiva em audiência das testemunhas e da representante do órgão. Perfeito? Um outro ato legal aqui da instrução é a produção de provas. Professora, mas que provas? Depende, a prova documental e testemunhal, como eu disse, que ocorre em audiência, como também a prova pericial. A prova pericial que pode ser determinada em audiência, ou o juiz determina a realização de alguma audiência, de alguma diligência, como, por exemplo, comparecimento de um oficial em determinado lugar para ver determinado imóvel, por exemplo, para ver se houve realmente aquela lesão ao patrimônio. Não é uma perícia, é apenas uma visita para ele ver, é uma forma de prova para fazer um relatório. Feito isso, professora, colheu todas as provas, ouviu quem tinha que ouvir, fez todas as diligências. Qual é o próximo passo? É a sentença. Professora, o juiz tem algum prazo para poder dar essa sentença? Depende. O Código de Processo Civil, ele traz duas hipóteses. Traz a hipótese que a instrução é encerrada na própria audiência, ali se ouve, ali se ouve oralmente, desculpa, gente, pelo branco que deu aqui, ali se ouve oralmente ou a defesa e a acusação que apresenta suas últimas alegações e depois disso o juiz dá a sentença ali mesmo. Ou então, o que pode acontecer? Do juiz determinar que as últimas alegações sejam feitas por escritas, em memoriais. Feito isso, vai se abrir prazo para as duas partes poder fazer essa defesa escrita. Essas defesas vão para a mão do juiz, que aí sim ele terá o prazo de 10 dias para decidir sobre isso. Perfeito? Então vamos lá, recapitulando. Manifestação, primeira parte, proposição. Não preenche os requisitos? Emenda. Não houve emenda? Extingue-se o processo. Houve a emenda? Então, caracteriza o preenchimento dos requisitos. Preencheu os requisitos? O juiz recebe a petição, recebe a ação. Recebendo a petição, notifica previamente aqui o requerido para apresentar a defesa prévia no prazo de 15 dias. Apresentada essa defesa, o juiz tem 30 dias para se manifestar. Pela rejeição da ação,
encerrando o processo, julgando ou não o mérito, ou então ele recebe a ação. Feito? Recebida a ação, cita-se o acusado. Citando o acusado, ele tem o prazo de 15 dias para apresentar a contestação, que é uma nova defesa. Feito isso, inicia-se a instrução processual. Instrução processual. Realiza-se audiências e todos os meios necessários para se produzir provas, para se dar base ao juiz para pautar a sua decisão. Feito isso, a defesa apresentando suas últimas razões, a acusação apresentando suas últimas razões, o que vai? Vai para o juiz. O juiz dá uma sentença, que é improcedente. Ele fala, não, realmente não houve o ato ilegal por parte do agente, ou procedente, que é onde ele aplica as sanções. Aquelas sanções que nós vimos lá atrás, perda de bens e valores, perda da função pública, ressarcimento do dano integral, proibição de contratar, perda dos direitos políticos, sempre lembrando, dependendo lá do que traz o artigo 9, 10 e 11 que nós vimos, perfeito? Professor, uma dúvida que surge. Igual, o juiz lá determinou, viu que o agente era culpado e a pena aplicada para ele foi reparação do dano ou devolver os bens. Para quem que vai isso? Para quem que vai esses bens? Vai ao proveito de quem? Lá, o artigo 18 da Lei 8.429, ele é bem claro. Vai para a entidade que sofreu dano, certo? Ou seja, a entidade, a vítima, o sujeito passivo é quem irá receber aqueles bens e valores referentes, aplicados na decisão. Uma coisa aqui que é importante frisar. Até trouxe aqui para vocês e vamos ler juntos esse artigo. O artigo 17, parágrafo 1º da Lei 8.429 de 92. A gente lendo lá no Código de Processo Civil, quando fala da audiência, uma das primeiras hipóteses é o juiz irá tentar conciliar as partes. Porém, nesse caso aqui, não é permitido a conciliação. Aqui, vamos ler juntos o artigo 17, que fala de forma precisa. É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o caput do artigo, ou seja, nas ações de improbidade administrativa. Não se pode ter a transação, que normalmente está lá na Lei 9.099, que são dos juizados especiais, o acordo ou a conciliação. Não esqueça disso, isso é importantíssimo saber para a prova de vocês, certo? Uma outra observação também do artigo 17, parágrafo 11. Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem o julgamento do mérito. Lembra lá atrás que eu disse que logo depois da defesa prévia o juiz já poderia fazer isso? Então, ele pode fazer isso não só lá atrás, mas como ele pode fazer em qualquer fase. Ele está lá no meio da instrução, ele determinou uma diligência, ele para analisar o processo. Fala, opa, ao que tudo indica aqui, não é um ato de improbidade, é uma falta disciplinar. Então, ele pode extinguir este processo sem julgar o mérito. Perfeito? Vamos lá, professora. Aconteceu lá o fato, a pessoa foi, ela recebeu o dinheiro, deixou de praticar o ato. Ela pode ser punida a qualquer momento, ela pode ser punida daqui 10 anos, 20 anos, ou tem um prazo. A lei traz um prazo, que é a chamada prescrição. O que é a prescrição? É a perda do direito do Estado de punir. É a perda do direito de se punir a pessoa que praticou o determinado ato. Então, vamos lá. A lei traz o seguinte prazo, de até 5 anos após o término do exercício de mandato de cargo em comissão ou de função de confiança. Professora, o que quer dizer? Término do exercício de mandato de cargo em comissão ou função de confiança. Por exemplo, a pessoa ela foi nomeada num cargo de comissão de uma chefia de uma secretaria estadual. Ela praticou o ato. Só que dali 2 meses depois que ela praticou o ato, ela saiu. Ela foi exonerada. Quando é que começa a correr o prazo? Até quando?
até 5 anos depois que ela saiu do cargo. Então, 5 anos depois daqueles 2 meses depois que ela praticou o fato. Perfeito? A segunda hipótese aqui de prescrição é o mesmo prazo prescricional para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. Professora, aqui você não falou qual que é o prazo. É 1 ano, 2 anos, 10 anos? Depende. Depende do que traz a lei do procedimento administrativo disciplinar e regra que rege ou o Estado, ou o município, ou a federação. Perfeito? Você vai olhar lá. Qual que é as faltas? O que aquela lei diz? Quais são as faltas disciplinares que pode ser punida com a demissão ao bem de serviço público? Ah, são essas? Qual que é o prazo prescricional para essas? Então, esse vai ser o prazo prescricional para o ato de improbidade. Que só uma observação que eu faço para vocês. Para lembrar, para ficar legal de lembrar isso daqui, é só a gente pensar lá nas definições sobre agente público, que foi tema de uma outra aula da gente. Quais são as diferenças? Aqueles agentes, que é mandato, os agentes políticos ou aqueles do cargo de comissão ou confiança, sempre será 5 anos. Então é só raciocinar. 5 anos, cargo em comissão, cargo em confiança ou os agentes políticos. Não tendo dentro dessa hipótese, aí vai depender do que traz o estatuto, a lei que rege aquele serviço público daquele estado ou daquele município. Perfeito? Ou até mesmo da União. Certo? A gente falou aqui até agora de todas as sanções civis e administrativas. Porém, a lei de improbidade traz um único artigo com uma sanção penal. É mesmo, professora? É. Embora seja uma lei totalmente de foco civil, ela traz sim um dispositivo sobre um crime. Ela traz um crime no seu texto. Vamos lá ler o artigo 19 para a gente ver o que é esse crime, o que caracteriza esse crime? Vamos lá, artigo 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, lembrando sempre, não é somente o agente público que pode ser punido com essa lei, mas também o terceiro, que ou concorre com a prática do ato ou se beneficia do ato. Quando o autor da denúncia, ou seja, o representante, aquele que informa a existência de um ato ilegal, se sabe inocente. Pena, detenção de 6 meses a 10 meses e multa. Professora, me explica melhor isso daqui. O que quer dizer? O que esse artigo quer dizer? Seguinte, eu, sabedora que o João é um agente público, eu tenho uma rixa com ele. Eu vou lá e falo. Vou lá na onde ele trabalha e falo, olha, o João pegou um carro aqui do órgão e usou durante o final de semana, olha, ele praticou um ato de improbidade. Vocês não vão investigar? Ó, estou apresentando aqui a denúncia. Feito. Porém, eu sei que isso não é verdade. Sei que eu fiz isso porque tem uma rixa pessoal com ele. Ou seja, eu sei que ele é inocente. O que eu pratiquei aqui? No que eu me enquadro? Aqui, ó. Eu representei sabendo que ele era inocente. Ou seja, eu me enquadro nesse artigo. Eu estou praticando esse crime previsto. Por quê? Eu representei um ato do qual eu sabia que o agente era inocente. Feito? Uma questão que envolve aqui, que foi bastante discutida ao longo desses últimos anos, é em relação ao artigo 339 do Código Penal e esse artigo 19 da Lei de Improbidade. Vamos ler aqui o artigo 339, que eu já falo para vocês qual é a diferença. Artigo 339 do Código Penal. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém imputando-lhe crime que sabe inocente. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Professora, você ficou gaga? Você falou 3 vezes ação? Não, eu não fiquei gaga. Foi justamente para chamar a atenção dos senhores dessa
diferença do porquê que houve essa discussão, de qual se aplica, qual não se aplica, a diferença está aqui, ó. Código Penal, ele vai ser aplicado somente nos casos em que der instauração a ação. A ação é lá na via judicial, ou seja, se é a questão da representação aqui na esfera administrativa, é o artigo 19 da Lei 8.429. Ou seja, repetindo, a diferença, quando eu aplico a lei, quando eu aplico o Código Penal, eu dou causa à ação, fase judicial. A lei eu aplico quando há apenas a representação, não saiu da esfera administrativa. Feito? Reto? Superada essa parte, vamos lá. Esse artigo 19, ele traz também uma sanção civil àquele que pratica esse crime. Ou seja, a pessoa, além de responder criminalmente, receber uma pena, uma sanção penal, ele também vai receber, uma sanção civil. Qual que é essa sanção civil? Diz o artigo 19, parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado. Ou seja, eu, sabendo que o João era inocente, representei o João ou denunciei o João lá que deu que deu causa à ação, eu vou responder civilmente também. Eu vou indenizar o João. Por quê? Porque ele foi moralmente ferido perante a administração. Porque foram falar que ele tinha praticado aquele ato. Ou seja, eu, com a minha atitude, sabendo ele ser inocente, feri a moral dele. Ou seja, eu devo pagar por esses danos. Perfeito? Pessoal, aqui a gente passou pela parte administrativa, o procedimento administrativo, o processo judicial, o que acontece, o que deixa de acontecer. Agora estamos vendo aqui quais são os crimes que essa lei traz. Aliás, qual é o crime que essa lei traz. E para finalizar o estudo dessa lei, trouxe aqui para vocês um último ponto, que eu achei interessante também, fundamental para o nosso estudo. Na verdade, não é nem a caracterização de um ato ilegal de improbidade, mas é uma formalidade que o legislador trouxe, visando justamente evitar a prática desses atos, visando como se fosse uma fiscalização sobre o agente público. Por quê? O que ele trouxe? Ele trouxe aqui no artigo 13 da lei, que a partir do momento que a pessoa toma posse e entre exercício no cargo público, ele deve apresentar a declaração de bens que ele possui, aliás, de bens e valores do seu patrimônio. Vamos ler aqui o artigo 13? A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivado no serviço de pessoal competente. Qual que é a punição para quem não cumpre isso? Qual é a punição para quem deixa de apresentar essa declaração? É a demissão a bem do serviço público, sem prejuízo a outras sanções. O que isso quer dizer? Ele pode ser demitido a bem do serviço público e se a conduta dele caracterizar uma outra atitude tida como ilegal, ele também pode responder por essa atitude. Uma última observação em relação a isso daqui. Professora, ele não tem a declaração dos bens e valores, mas ele tem a declaração que ele apresentou lá no imposto de renda. Pode ser? Pode. O legislador trouxe. Pode ser. Não faz a declaração dos bens, mas apresenta a declaração que fez no imposto de renda, que está valendo. Certo, pessoal? Bem, esses daqui eram os principais pontos da lei que eu achei legal trazer para vocês. Voltando naquela questão do procedimento. Dá uma lidinha ali no artigo 282 e seguintes do Código de Processo Civil, mas eu foco. O principal está aqui no material, está aqui nas nossas aulas. Então, para finalizar, vamos fazer algumas questões de concursos para vocês verem mais ou menos como que são as questões, como é que cai essa parte da matéria na prova, para facilitar e embasar aí o estudo de vocês. Primeira questão. O servidor que praticar ato de improbidade estará sujeito, alternativa A, às cominações estabelecidas na lei de improbidade, que
por mais grave, afastam a aplicação de outras sanções penais e civis. Tá certo, gente? Eu acho que não. Não pode ser punido pelas 3 esferas? Lembra lá atrás? Até mesmo a própria lei traz os 3 tipos de sanções. Então, isso está errado. As combinações estabelecidas na lei de improbidade e as sanções penais cabíveis, excluindo-se a incidência de outras sanções de natureza civil ou administrativa, a mesma observação da anterior. Ele pode ser punido penalmente, civilmente e administrativamente. Uma sanção não anula a outra. Próxima alternativa, sanções administrativas no que concerne às infrações disciplinares e às combinações previstas na lei de improbidade, afastando-se apenas a aplicação das sanções penais e civis para evitar a duplicidade de penalização pelo mesmo fato. E aí, certo ou errado? Acho que está errado, né? É exatamente a mesma observação. Vou bater na mesma tecla. Ele pode ser punido nas 3 esferas. A alternativa D, que deve ser a certa, né? Não, vamos lá. Sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação e as combinações previstas na lei de improbidade isolada ou cumulativamente. Essa daqui, ó, é a certa. O que isso quer dizer? Que ele pode ser punido na esfera penal, civil, administrativa e ainda, se a atitude dele caracteriza um ato de improbidade, ele vai receber as penas da lei de improbidade. Próxima questão. Celso, servidor público federal, usou em proveito próprio veículo de propriedade do órgão público em que atua e autorizou Paulo, comerciante, amigo seu, a residir gratuitamente em imóvel público desocupado do qual possuía as chaves, de acordo com a lei número 8.429 de 92. A. A conduta de ambos poderá caracterizar improbidade administrativa independente de prejuízo ao erário? Tá legal essa questão, tá simpática, mas vamos ler as restantes. B. Apenas a conduta de Celso poderá caracterizar improbidade administrativa, sujeitando-a à pena de perda de função? E aí? Alternativa C. Apenas a conduta de Paulo poderá caracterizar improbidade administrativa, cabendo a Celso a responsabilização no âmbito de processo disciplinar? Será? Afinal, quem que é o funcionário? Quem que é o agente público? É o Paulo ou é o Celso? Vamos pensar assim nessa alternativa. A. A conduta de Celso poderá caracterizar improbidade administrativa desde que comprovado dano ao erário e enriquecimento ilícito. Vamos lembrar, para aplicar as sanções de improbidade, é fundamental, é essencial a existência do dano, a comprovação do dano. Lembra lá? Não é apenas no caso de ressarcimento. As demais sanções não são obrigadas à existência do dano. Vamos sempre lembrar disso. E ambas, aliás, dano econômico, não vamos esquecer, dano econômico. E ambas as condutas poderão caracterizar improbidade administrativa desde comprovada a lesão dolosa ao patrimônio público. Aqui, ó, que a gente cai no mesmo ponto. Ou seja, analisando, questão correta é a alternativa A. Professora, por quê? Primeiro, vamos lembrar, mesmo sendo apenas Celso servidor público, Paulo teve proveito naquele ato dele. Ou seja, ele também pode responder pelo ato de improbidade, que é a primeira parte da alternativa. E segundo, independe da existência de dano para que sejam aplicadas as sanções. Ou seja, Paulo e Celso vão responder pela improbidade, porque Paulo teve benefício naquela conduta e não depende da existência de um dano para que ambos respondam.
Próxima questão. No concernente aos crimes contra a probidade administrativa, de acordo com a lei, considere. Ponto 1. A suspensão dos direitos políticos se aplica de imediato com a publicação da sentença condenatória? Gente, eu vou pedir aqui mil desculpas para vocês. Isso foi um ponto que eu acabei esquecendo de passar lá atrás na aula para vocês. No caso da suspensão dos direitos políticos e na perda da função pública, é fundamental que tenha o trânsito julgado da decisão. Professora, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte: a decisão ela não pode mais ser passível de recurso, ou seja, deve ser uma decisão definitiva. Deve ser uma decisão que não cabe mais discussão, ou seja, é uma coisa certa. Somente nessa hipótese que pode haver a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública. Perfeito? Ou seja, essa daqui a gente já vê e já descarta que está errado esse ponto 1. Ponto 2. A perda da função pública só se efetiva com o trânsito julgado da sentença condenatória? Ou seja, está certa. Ponto 3. A autoridade judicial ou administrativa competente para determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária a instrução? Ou seja, a autoridade judicial ou administrativa pode determinar o afastamento? O que nós falamos atrás? Pode. Ela pode determinar sem a necessidade de recorrer ao juízo. Ponto 4. Vamos lá. A representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário inocentes constitui crime quando o autor da denúncia tiver agido com dolo ou culpa. Mais uma vez, a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário inocentes constitui quando o autor da denúncia tiver agido com dolo ou culpa. O que vocês acham? Certo ou errado? Lembra o artigo 19? Que, essa alternativa ela está errada. Como assim, professor, errada? Errada por quê? Para caracterizar o crime lá atrás, é necessário ter o dolo. Ele precisa querer que haja representação. Ele precisa querer imputar algo que ele sabe não existir ao agente. Ou seja, agindo com culpa, isso não acontece. Por quê? Na culpa, a pessoa não tem a intenção, de chegar àquele fim. Perfeito? Então aqui, a resposta correta é a alternativa B. Por quê? Apenas os pontos 2 e 3 estão certos. Bem, pessoal, como eu disse, esses eram os principais pontos a trazer para vocês sobre essas leis. Espero que eu tenha ajudado vocês, tendo dividido aqui um pouquinho do meu conhecimento. E deixo aqui para vocês o meu e-mail, qualquer dúvida, alguma coisa, é prof.liviasilva@gmail.com. Repetindo, prof.liviasilva@gmail.com. Qualquer dúvida, dica, o que for, podem me mandar e-mail que eu vou responder vocês com o maior carinho. Espero que realmente possa ter ajudado vocês. Desejo ótimos estudos, boa prova. E na hora da prova, faça com calma, porque como vocês viram aqui nas questões, não é nada impossível. É um pouquinho trabalhoso, cansativo, mas depois vale a pena. Boa prova para vocês e obrigada, gente!